Muito bem, dando continuidade aqui ao exercício, agora nós vamos desenhar os gráficos de força cortante e de momento fletor, tá? Vamos começar então pelo gráfico aqui da força cortante. Então, a gente tem que analisar todos os esforços que estão acontecendo na viga e representar agora essas forças cortantes, que são as forças verticais, né? Ou seja, perpendiculares à nossa viga. Começando pelo ponto A, nós temos aqui no nosso diagrama o VA, onde ele sobe, né, vai de baixo para cima uma força de 6,8 kN. Então aqui no nosso gráfico, nós vamos fazer uma reta aqui de baixo para cima, no valor de 6,8, tá? Agora do ponto A até esse ponto 1 aqui, essa carga de 1 kN para baixo, nós temos o quê? Um conjunto de carga distribuída, que a gente também tem que representar ela acontecendo aqui no gráfico de força cortante. Então, como que a gente faz isso? A carga distribuída ela tem um valor de 1,5 kN. Esse trecho corresponde a 2 metros. Então, nós temos que fazer 1,5 vezes 2, né? Que é 3. E agora a gente pega, então, desse ponto de 6,8 e nós vamos descer esses 3, tá? A única questão que é muito importante salientar é que como nós temos aqui uma carga distribuída, nós vamos descer esse gráfico numa reta inclinada, tá? Então, novamente, 1,5 vezes 2 é 3. Então, do 6,8 até chegar nessa direção aqui do 1, mais ou menos por aqui, tá? Nós vamos vir aqui e descer 3. Então, 6,8, ele vem e desce. 6,8 menos 3, nós chegamos ao ponto de 3,8. Chegou no 3,8, agora nós temos uma carga concentrada de cima para baixo no valor de 1 kN. Então, 3,8 ele vem e desce somente 1 kN. Chegamos aqui a 2,8. Tá? Agora, desse ponto aqui, o 2,8, até chegar aqui nessa carga de 3, tá? Por que eu pulei essa 10,5 aqui? Porque no meu gráfico de força cortante, agora eu analiso a carga distribuída como sendo distribuída. Então, eu vou ignorar essa carga que nós tínhamos transformado em concentrada para poder calcular as reações de apoio. Agora eu não vou considerá-la, eu vou pegar a carga distribuída propriamente dita. Então, esse trecho nós temos 1,5 vezes 3. Então, 1,5 vezes 3 é igual a 4,5. Então, do 2,8 eu vou descer 4,5 e vou chegar então no valor de menos 1,7. Então, nessa direção aqui, mais ou menos por aqui, do 2,8 eu vou até o menos 1,7. Menos 1,7. No menos 1,7, agora eu tenho uma carga concentrada de 3 para baixo, então eu simplesmente puxo uma flecha, aqui, uma seta de cima para baixo, desci 3, então menos 1,7 menos 3, eu chego aqui no valor de menos 4,7, tá? E agora do menos 4,7, esse trecho até aqui nós temos novamente uma carga distribuída de 1,5 vezes 2, que é 3. Então, 3, eu vou descer 3. Então, menos 4,7 menos 3, eu vou chegar em menos 7,7. Tá? Menos 7,7. E agora, por fim, nesse ponto aqui, eu tenho o VB, que é uma força de baixo para cima de 7,7. Então, menos 7,7 mais 7,7, eu venho e zero o meu diagrama. Sempre tem que zerar o diagrama? Chegar em zero? Sempre. Se não chegar, é porque alguma coisa deu errado ao longo do caminho, tá? Então, em força cortante, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo, tá? E agora, pessoal, nós vamos então calcular o gráfico do momento fletor.
Então, para nós desenharmos esse gráfico, antes de mais nada, nós precisamos definir alguns pontos da nossa viga que nós vamos calcular para poder fazer o lançamento desses pontos aqui no nosso gráfico, tá? Então, quais são os pontos importantes da viga que a gente precisa calcular no momento infletor? O ponto A é um ponto importante, o ponto B é importante também. Aqui onde nós temos essa carga concentrada, nós vamos chamar de C, é um ponto importante. Essa outra carga nós vamos chamar de ponto D. E um outro lugar muito importante para nós calcularmos o momento fletor é este ponto aqui, ó, aonde o nosso diagrama de força cortante ele corta a nossa linha. Por quê? Esse ponto aqui sempre vai ser o nosso momento máximo. Então é o quinto ponto que a gente tem que calcular nesse gráfico em questão, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. E no próximo a gente vai calcular, então, os momentos fletores no ponto A, B, C, D e momento máximo.